Influências na história da psicologia. Origens e cientistas. No século XX, a medida em psicologia, ou seja, a mensuração de construtos psicológicos, era basicamente de natureza cognitiva, por intermédio de testes psicológicos das diferenças individuais. Isso quer dizer compreender as particularidades de uma pessoa, por exemplo, mensurando o nível de inteligência ou investigando os traços de sua personalidade e correlacionando a dificuldades escolares ou ao desempenho em determinada área no mercado de trabalho. Na psicologia, considerando a segunda metade do século XIX, as primeiras medidas não eram de natureza psicológica, mas psicofísicas, uma psicologia sensorial. Essa influência da fisiologia, por meio das primeiras medidas psicofísicas, buscava as regularidades e os padrões da nossa fisiologia, isto é, o geral, não o particular ou as singularidades. Wilhelm Maximilian Wundt, de 1832 a 1920. Ficou registrado na história como o responsável pelo marco fundante da psicologia científica. Foi esse pesquisador que, em 1879, delimitou em seu laboratório, fundado na Universidade de Leipzig, na Alemanha, o Psychologische Institut, Instituto Psicológico. Outros psicofísicos precederam o primeiro laboratório de psicologia e trabalharam juntos, ou separados, a Wundt. Lembre-se de que uma ciência não se desenvolve no vácuo, mas em um contínuo de acúmulo de conhecimento e tecnologia. Os psicofísicos estavam abrindo as portas para a psicologia científica, e Wundt era um deles. Eles concordavam entre si ou se criticavam. Acertaram e erraram, mas sempre persistiram. Ernst Weber, de 1795 a 1878. Desenvolveu estudos para discriminar a distância tátil perceptível entre dois pontos, limiar de dois pontos, ou seja, a relação de uma estimulação física, sensação, e uma percepção mental. Gustav Theodor Fechner, de 1801 a 1887. Fechner disputa com Wundt o título de pioneiro da psicologia experimental e da própria psicologia, embora suas primeiras contribuições para as ciências tenham se desenvolvido nos campos da matemática e da física. Posteriormente, devido a uma crise pessoal e influenciado pelo filósofo alemão Friedrich Schelling, de 1775 a 1854, passou a interessar-se por questões psicológicas e religiosas. De acordo com sua concepção de paralelismo psicofísico, as realidades física e psíquica não estariam em oposição, mas constituiriam aspectos de uma mesma realidade essencial. Fechner demonstrou que o mundo mental e o mundo material estão relacionados quantitativamente, e que se pode medi-los. Hermann von Helmholtz, de 1821 a 1894. Foi pioneiro em medir a velocidade do impulso nervoso, de uma estimulação sensorial tátil até a resposta, ou seja, o movimento motor resultante. Para a psicologia, isso foi importante na ideia de que o pensamento e o movimento se seguem um ao outro, e o intervalo entre um pensamento e um movimento resultante poderia ser medido. Esses estudos, inovadores na época, foram gradualmente encorajando Wundt a conseguir os recursos e o espaço necessários para fundar um instituto de psicologia na Universidade de Leipzig. Antes desses estudos, a mente humana era abordada apenas pelos argumentos filosóficos, fundamentais, mas incapazes de demonstrar como a mente funciona ou se estrutura em aspectos fisiológicos. Wundt prosseguiu usando o método experimental, mas, diferentemente de seus antecessores e contemporâneos, estava mais focado em delimitar o campo da nova ciência, psicologia, e o seu objeto de estudo, consciência. Buscou definir a consciência e descrever o caráter de seus elementos básicos. A maneira de estudá-la foi a introspecção, ou seja, a observação da experiência consciente. Uma forma de autoobservação guiada. O exame do próprio estado mental. Mas negou que a psicologia seria capaz de estudar funções superiores. Alguns pesquisadores seguiram Wundt, mas outros o contestaram, desenvolvendo uma psicologia não wundtiana. Hermann Ebbinghaus, de 1850 a 1909. Estudou a aprendizagem e memória, funções superiores. Franz Brentano, de 1838 a 1917. Fez uma distinção entre o conteúdo mental e a atividade mental. Muitos cientistas somaram esforços para delimitar esse campo de estudo no século XIX e essa nova psicologia resultou em duas escolas, o estruturalismo e o funcionalismo. Essa foi a explicação de hoje.